Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. E se você não me conhece, sou o Cláudio Queiroz. Small Caps com um ganho acima de 360% fora do radar da galera. Por que então investir numa Small Caps? Mas antes me diz aí, você sabe o que é uma Small Caps? Vem! Me ajuda aí, né? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, like, acione o sininho aí para receber esse conteúdo que eu passo aí 2 dias estudando, pesquisando para estar trazendo uma informação assim mais consolidada para vocês, um pouco mais mastigada. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma queridinha, não é uma queridinha, porque a Small Caps tem algumas particularidades, mas eu vou falar aqui para vocês deste ganho. Então o que é uma Small Caps? São empresas de pequena capitalização, que têm baixa liquidez, tem uma liquidez baixa dentro da bolsa. E com isso, o que faz? Qualquer um que entrar com uma mão um pouco maior, um investidor um pouco maior, ele vai trazer muita volatilidade, tanto para cima quanto para baixo ele pode derrubar. E aí se ele derruba para baixo, fica mais difícil a recuperação, a não ser que entre algum outro peso pesado, comprando a peso assim para poder dar uma equilibrada. Então ele traz um risco de volatilidade muito grande decorrente de uma baixa liquidez que eles têm. Normalmente são empresas que podem ter grandes faturamentos, mas são considerados como small caps. Normalmente os institucionais eles não compram, ou os investidores grandes eles não compram esse tipo de empresa porque tem baixa liquidez. Então, eles acabam deixando um pouco de fora essas empresas, mesmo algumas empresas são boas qualidades. Então, eu fiz um filtro aqui. Qual que é o filtro? Eu olhei lá as small caps, lógico, peguei lá aquelas que estão tendo lucros recorrentes, com boa rentabilidade, crescimento dos lucros, porque já que nós vamos colocar o dinheiro nela, nós temos que sempre ficar de olho aí em alguns indicadores. Lógico que eu estou falando aqui para vocês, ele não é uma recomendação, mas é um parâmetro que vai poder te auxiliar, ajudar a colocar ou não na sua carteira aí. Nós estamos falando da Schutz. A Schutz tem o ticker de SHUL4. Ela está fora, inclusive, do índice do Small Caps da Bolsa. É uma empresa brasileira, com matriz em Joinville, em Santa Catarina, é a maior empresa de compressores de ar da América Latina, com marca em presença de mais de 70 países, com 2 unidades de negócio predominantes. Uma automotiva e a segunda de compressores, onde ela está nadando assim, meio que de braçada aí no mercado. Tem um valor de mercado de aproximadamente 1,6 bilhões. E segundo esse mapa mundi que eu estou colocando aqui, onde ela tem sedes, filiais e armazéns pelo mundo. Então, está no Brasil, América do Norte, tem lá na Ásia, na Europa. Então, eles estão expandindo. Ela tem uma linha de produto grande, olha só a lista de gama de produtos que eles têm. E eles têm uma linha também para residenciais, profissionais e industriais. Isso acaba abrindo bastante o leque e não ficando somente focado num determinado segmento, por exemplo, industrial. Isso acaba ajudando bastante. Bom, o preço da ação dela até hoje que eu estou gravando esse vídeo, ela está em 9,03. Se nós olharmos nesses últimos 5 anos, ela teve uma valorização de 360,71 contra um Ibovespa de 80,59. Então nadou de braçada durante 5 anos. E sempre investimento de longo prazo, ainda mais quando nós estamos falando de uma small caps. Mas independente disso, vamos olhar em um ano como é que ela andou aí. Em um ano, ela teve uma valorização de 27,18% contra um Ibovespa de 0,29%. Então, ganhou também. Se ela tiver bons indicadores, você fica de olho aí para ver se coloca ou não na sua carteira. Bom, peguei alguns números aqui de 2021, ela tem 1,3 bilhões de receita operacional bruta, 17,75% de margem de EBITDA, 46% de crescimento de lucro líquido, 35,5% de crescimento do EBITDA. Então, ela vem surfando. Olhando um pouquinho para vendas,
que está acontecendo? No mercado interno de vendas, ela teve um crescimento de 69,7%. A divisão de compressores está indicando um retorno muito bom nos investimentos na indústria. Isso quer dizer que a economia da indústria está andando um pouquinho e eles começaram a colocar mais dinheiro. Começar mais dinheiro, o que acontece? Mais venda rolando, entendeu? Tem uma boa demanda na divisão automotiva e cujo foco de comercialização é o agronegócio. O agronegócio sabe que nada de braçada aqui para nós, então ele está com foco lá, a demanda está sendo muito positiva para ele. Olhando para o mercado externo, o que está acontecendo? As vendas estão reagindo bastante, porque a economia ainda ela está andando assim a passos de tartarugas. Agora com aumento da taxa de juros, está tirando dinheiro do mercado, então algumas coisas vão estar mexendo. E o que está indicando já? Que eles já está se retomando aos patamares normais. Então eles tiveram um crescimento de 31% em 2021. Se isso efetivamente acontecer, tá beleza. Bom, vamos olhar alguns indicadores que eu sempre gosto de bater na tecla com vocês para que vocês fiquem mais conscientes. Para esse tipo de empresa, nós temos que olhar a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido deles. E eu sempre gosto de olhar o histórico, você tem que olhar o histórico. Não adianta olhar agora, o último foi 0,53, tá beleza, mas tá bom ou ruim? Tá melhorando ou piorando? Não. Então, se nós olharmos lá desde 2009, ele saiu de 1,04 e aí ele veio rolando desde 2011 até 2016. Então ele veio caindo, isso é muito positivo. Então, menos dívida e mais patrimônio. E agora, então, é praticamente assim, de 2020 era 0,33, foi para 0,53,21 e está se mantendo. Então, mesmo assim, ele está com uma dívida líquida controlada, vamos dizer, de aproximadamente 481 milhões. Tem uma dívida controlada. Temos que fazer aqui um parênteses para vocês lembrarem. O IPCA médio de 2019 até 2021, ele está em torno de 6,42. 2019 foi 4,31, 2020 4,52 e 2021 10,42. Então, por que estou falando 2021 10,42? Porque nós vamos olhar os indicadores de crescimento e temos que olhar como ele se comportou com a inflação. Bom, outra aspas aqui. Nós temos que diferenciar o que é rentabilidade e o que é lucratividade, ok? Rentabilidade é quanto a empresa consegue remunerar o capital do acionista. Nós enfiamos dinheiro, então eu quero saber o quanto ele está trazendo de rentabilidade para nós. Lucratividade é quanto a empresa tem de receita no seu lucro líquido, o quanto ela vira de lucro, beleza? Então, para nós, nesse momento, lógico, lucratividade é importante, mas a rentabilidade também é importante porque é o nosso retorno que nós queremos ver. E para isso nós olhamos o ROIC. O que é o ROIC? Ele é o lucro operacional após a distribuição dos dividendos dividido pelo total do capital investido. Isto é, o que é o total do capital investido? Que tem lá o nosso capital, nós como os investidores, e mais a dívida que ele acaba contraindo de bancos ou emitindo debêntures ou alguma coisa deste gênero. Então ele pega todo esse calabouço aqui e coloca na conta para poder visualizar o quanto ele está trazendo de retorno para nós. Na média, desde 2009, ele está trazendo um retorno de 8,42. Lembre-se que a inflação que eu falei para vocês, pelo menos olhando só nos últimos 3 anos, né, foi de 6,42. Então, 6,42 numa média toda que ele está trazendo desde 2009, está de 8,42. Atual agora está de 12,49. Então, o atual está 12,49, está acima ainda da inflação. Então, ele está sendo positivo esse retorno para nós. Se nós olharmos o CAGR também de lucros dos últimos 5 anos, a média está sendo de 14,01. Então, ele está trazendo mais ainda contra o IPCA de 10,42. Positivo também. Sendo que o atual agora, lógico, deu uma puta de uma guinada entre 20 e 21. 20 foi de 24,14 e 21 foi de 44,44. Então, ele deu uma explodida. Numa média, que é de 14 que eu falei para vocês, ele está trazendo sim um retorno atrativo para nós. Não é uma empresa com foco de pagadores de dividendos, porque ela vem crescendo, não é esse o espírito. Então, se você olhar o gráfico de dividendos dele aí,
é peanuts. Ele não traz quase nada para nós. Então, por que então investir numa small caps? Eles são empresas que geram uma expectativa de crescimento, de retorno para nós do jeito que eu acabei de mostrar. E isso pode ser uma parte, inclusive, da sua carteira. São empresas que, na sua carteira, tem que ter uma pequena parcela. Lembra que eu falei para vocês lá? Se é em torno de 20, no máximo 20 ou 10% da sua carteira, tem que ficar no risco para ver se aumenta, dá aquele tipo de explosão. Esse é um tipo de que pode ser explodido em small caps. Então, essa é uma empresa que ela está crescendo, que ela está se globalizando. Então, tem sim uma oportunidade para que você possa estar entrando aí. Por quê? São empresas que geram crescimento, tem que ficar de olho no endividamento, tem problema de liquidez no mercado, então depende do volume que você está, você não consegue sair ou consegue sair por uma taxa um pouco menor. Então tem que ficar de olho, por isso que eu falei que é uma parte só da sua carteira, tem que ficar ligado. Beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, like, senta o dedo aí. E para você que ficou comigo até agora, ó, vou sortear o bom velhinho para você. O jeito do bom velhinho investir. Fica aqui comigo que eu vou sortear para você, hein? Mas deixa aí os comentários. Mas você quer investimento. Forte abraço. Vem!